que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. O portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19 tornou-se uma peça fundamental para o sucesso da vacinação dos portugueses no combate à pandemia. Como é que se constrói um projeto deste género? Que dificuldades existiram? O que esteve na base do sucesso? Respostas já a seguir com o presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Antes, o João Costa e Silva alinha os pontos essenciais deste projeto que venceu o Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021 na categoria de Administração Central. É através de uma simples ligação à internet que cada cidadão pode agora realizar o autoagendamento da vacina contra a Covid-19. Com o portal Agendamento Online, o processo tornou-se mais simples e rápido a partir de abril de 2021. A solução, criada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, dá a oportunidade ao cidadão de escolher a data e o centro de vacinação. Numa altura em que vacinar toda a população portuguesa era a palavra de ordem, a plataforma tornou-se essencial na estratégia definida pela Task Force, responsável pela elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Esta política pública permitiu a redução de custos face a meios tradicionais de convocatória e foi determinante para garantir a acessibilidade ao processo vacinal de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde estão certos que esta medida teve um contributo com forte impacto na transição digital e climática. O que o Estado faz. Para nos explicar mais ao pormenor o projeto, o portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19, connosco está Luís Góes Pinheiro, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Ora, a vacinação contra a Covid-19 em Portugal arrancou em dezembro de 2020. O portal entrou em funcionamento 4 meses depois, quando se entrava também na vacinação da população em geral, por faixas etárias, independentemente das patologias. Ajude-nos a perceber como é que se coloca em funcionamento um projeto destes numa altura em que, de facto, o foco da população portuguesa estava na vacinação e na forma como iria decorrer. Este projeto teve, de facto, essa virtude. Entrou no momento em que se massificou o processo de vacinação e em que se quis tirar partido de algo que pareceu na altura, a quem coordenou o processo de vacinação absolutamente essencial, que era contar com o envolvimento da população no próprio processo de vacinação. Sabemos que desde o início a população portuguesa sempre aderiu de forma muito simples, muito fácil ao processo de vacinação, mas era importante que todo o envolvimento contasse também com a participação das pessoas e que de alguma forma sentissem que o seu contributo era crucial para o próprio processo. O portal surge aqui como um dinamizador desse conceito, na medida em que, de uma forma muito simples, as pessoas puderam usá-lo para sinalizar que pretendiam ser vacinadas, e esse era o primeiro ponto, e a partir daí selecionar o dia e o local em que mais confortável para as suas vidas. Essa facilidade no acesso a esse agendamento teve também como consequência conferir a todo o processo uma transparência muito grande, porque as pessoas foram sentindo que se aproximava a sua data e, portanto, o que ajuda a baixar um bocadinho a ansiedade de quando será. A comunicação era muito fluida, a todo o tempo se sabia que faixa etária estava a ser neste momento agendada, porque o portal era público, era disponibilizado publicamente e era amplamente divulgado. E, portanto, essa transparência com a concessão de poder ao cidadão na conformação da sua participação no processo de vacinação, associado a um portal que se pretendeu ser, se calhar ao contrário de muitos dos portais que hoje vamos vendo, mesmo muito simples, em que se exige do cidadão ou se solicita ao cidadão que tome muito poucas decisões. Eu acho que ajudou muito à adesão. E ajudou não só a adesão ao próprio portal, e olhando para os mais de 6 milhões de pessoas que agendaram a sua vacinação no portal, 4 milhões para a primeira dose e depois mais 2,2 milhões, 2 milhões e 200 mil pessoas agora para a dose de reforço, demonstra bem que foi uma aposta ganha, no sentido em que todos os dias nos confrontamos com serviços que são disponibilizados online e que infelizmente depois acabam por não ter a adesão, a utilização, a massificação que este portal conheceu.
E temos tendência depois a justificar essa falta de adesão e essa falta de massificação com a falta de literacia digital dos utentes e um conjunto de características imputadas ao utente, quando na verdade muitas vezes aquilo que verificamos é que a baixa utilização dos serviços digitais é invariavelmente da responsabilidade do próprio serviço digital, que não cumpre essas finalidades, ou seja, ser simples, ser muito intuitivo, exigir muito poucas decisões das pessoas. Se as pessoas tiverem a tomar muitas decisões, têm tendência a adiar o processo. E no portal nós sentimos que houve muito poucas pessoas que foram ao portal para se inscrever e que depois decidiram, não, faço isto mais tarde porque isto é muito difícil. Aquilo que sentimos foi que isso não aconteceu com este portal. As pessoas foram ao portal, compreenderam a mecânica de funcionamento porque ela é de facto muito simples e usaram-no. Havia uma necessidade por parte das pessoas e também havia um foco muito grande nos média em cima, entre aspas, deste portal, e portanto isso também terá ajudado nessa parte de divulgação e de explicação de como é que se processava. Indiscutivelmente, ou seja, aí a participação da comunicação social, a participação de um conjunto de autoridades, das juntas de freguesia, das câmaras municipais, das forças de segurança, houve de facto um envolvimento coletivo relativamente ao portal. Houve um envolvimento coletivo relativamente ao processo de vacinação, mas especificamente relativamente ao portal houve de facto um contributo absolutamente inestimável de toda essa componente, não só da sociedade, mas também da administração pública, e que ajudou a quebrar as barreiras, principalmente aquelas barreiras iniciais, porque depois o próprio boca a boca também faz o seu papel. A partir de certa altura já toda a gente tinha alguém na família, todas as pessoas conheciam alguém na família, um amigo tinha usado e que em último caso dizia, olha, isto é simples, faz assim ou faz assado. Mas no início, na fase de arranque, foi absolutamente crucial. Portanto, a questão que referiu há pouco da literacia digital nunca foi problema, apesar de terem começado com, no caso, na altura, com a vacinação de pessoas com mais idade. Nunca foi problema. O portal foi lançado para pessoas com mais de 65 anos. Portanto, houve aqui, de facto, na fase inicial do lançamento do portal, uma tentativa de dar um tratamento especial às pessoas mais idosas. Portanto, aquelas que tinham mais de 80 anos tiveram um período em que foram chamadas diretamente, em que houve ali um tratamento mais personalizado e, portanto, em que se exigia menos ou se convocava menos a sua participação, e depois para as pessoas de faixas etárias um bocadinho mais jovens, ainda que acima dos 65 anos, apareceu o portal. É claro, não vou dizer que o portal não teve uma adesão crescente à medida que fomos descendo as faixas etárias. Isso é absolutamente natural que assim seja. Mas também é importante dizer que houve uma grande utilização do portal por pessoas também de idades mais avançadas, muitas vezes ajudadas por outros familiares, outras vezes até com o apoio das juntas de freguesia, dos espaços de cidadão, dos balcões SNS 24, que entretanto foram criados e que neste momento são já 135 e que apoiam diretamente no acesso aos serviços de saúde, e este era um dos serviços em que esse apoio era dado, e portanto as forças de segurança também tiveram aqui um papel muito importante, foram formadas para apoiar as pessoas a usar o portal, portanto especificamente houve de facto um envolvimento coletivo para encurtar o acesso designadamente, para facilitar o acesso designadamente das pessoas que eventualmente poderiam ter mais dificuldades a usar sistemas digitais, ou que pura e simplesmente precisavam daquela fase inicial de quebrar o medo, olhar, perceber que é simples, confiar e a partir daí usar. Para nós, confesso que até foi surpreendente o volume de utilização. Esperávamos que fosse muito usado, foi uma utilização absolutamente esmagadora. Há uma equipa muito extensa por trás deste portal? O portal tem muitas componentes, ou seja, o portal é a face visível de uma máquina de gestão de utentes muito mais complexa, porque quando se trata de relacionar-nos com vários milhões de pessoas, a máquina não pode ser pequena, não é? E, portanto, ou pelo menos não pode ser uma máquina tradicional. E nesse aspecto é importante lembrar-nos que o portal acaba por ter em seu auxílio um conjunto de peças, também elas bastante fundamentais e robustas, como é o caso do SNS 24, que serviria de apoio a quem tivesse dúvidas relativamente ao processo de agendamento da sua vacinação, e até dúvidas, e até servia de porta de entrada, de recepção de queixas de pessoas que tinham tido uma ou outra dificuldade, e portanto o SNS 24 viu a sua componente administrativa reforçada para dar esse apoio. Tinha também, evidentemente,
evidentemente, um papel fundamental no sentido de desmistificar algumas dúvidas sobre o processo de vacinação, portanto, ajudar as pessoas a perderem alguns receios relativamente à vacinação propriamente dita, canalizando-as depois para o portal, quando isso era superado. Mas o próprio portal, como aqueles que usaram se lembram, as pessoas tinham a possibilidade de escolher o dia e o local e depois recebiam um SMS com a proposta de agendamento. Essa proposta de agendamento era registada no sistema que gera a nível nacional o processo de vacinação, portanto, nos centros de vacinação, que chegaram a ser mais de 300, as pessoas estavam à espera daquela pessoa àquela data e àquela hora. Portanto, tudo isso demonstra que o portal foi apenas uma peça que foi colada, por assim dizer, a toda uma mecânica muito assente em ferramentas digitais que é bastante ampla. Portanto, eu diria que dizer o número exato de pessoas que trabalharam no portal é muito redutor face à dimensão. Ao fim deste tempo, eu diria que houve alturas em que eu acho que chegámos a ter pelo menos 1/3 dos serviços partilhados do Ministério da Saúde dedicados de alguma forma pontualmente ao processo de vacinação. Não foi sempre assim, senão teria sido bastante limitador, mas houve momentos em que o envolvimento era porque são muitas peças em simultâneo. E havia mão de obra especializada para conseguirmos montar isto, ou teve que se procurar fora da estrutura para se criar este portal? A área tecnológica é sempre uma área carenciada de mão de obra especializada, seja para o portal, seja para outros projetos e para outras funcionalidades. O portal, é bom dizer também, foi pensado para tirar partido de muito do que já existia e, portanto, na verdade, acabou por beneficiar de muitas peças que já tinham sido criadas e que já estavam bastante rotinadas e experimentadas. Isso também é essencial. Quando se lança em tempo recorde um projeto que vai servir uma população inteira, ele não tem tempo de aperfeiçoamento, por assim dizer. Quase que tem que estar a funcionar de forma perfeita no momento zero. E, portanto, para isso foi fundamental tirar partido de componentes que já tinham sido criadas. Umas especificamente para a vacinação e outras que não eram da vacinação, eram de outros projetos e, portanto, que já estavam rotinadas e que foram coladas e usadas para montar este processo de vacinação. Portanto, isso ajudou muito, como é evidente. Há aqui uma mudança de paradigma em relação à forma como se fazia o agendamento de vacinação. Portanto, há esta parte de retirar a carta do envio para casa, dos telefonemas, do centro de saúde, contactar as pessoas. Portanto, há aqui uma grande mudança de paradigma. Porquê que não se avançou antes e só se avançou agora? Porque ainda não tinha existido essa necessidade tão premente de ver esta rapidez e com tanta população? Eu acho que a pandemia foi algo absolutamente avassalador e provavelmente dos momentos mais dramáticos que todos experimentámos na nossa existência. Mas forçou uma mudança de comportamentos, essa é absolutamente inquestionável. E acho que durante a pandemia, de facto, houve processos que provavelmente demorariam anos, essencialmente em termos de gestão da mudança, que foram profundamente acelerados. Até porque a aceitação das pessoas relativamente aos instrumentos digitais é hoje completamente diferente daquela que tínhamos há 2 anos atrás. Faz hoje, aliás, 2 anos. Exatamente. Que no dia em que estamos a gravar, já agora fica esse registro, estamos a gravar no dia 2 de março de 2022 e é isso que exatamente o doutor está a referir. Faz 2 anos que surgiu o primeiro caso em Portugal de Covid-19. Exatamente, e portanto há 2 anos atrás o contexto de adesão às ferramentas, quer por parte dos profissionais, quer do público em geral, é completamente diferente. As pessoas sentiam que elas eram importantes, mas eu diria que a disponibilidade para as usar e para as receber era se calhar menor do que é hoje. Hoje é completamente diferente. E portanto durante a pandemia foi necessário criar instrumentos, usar instrumentos que eram reclamados pelas pessoas e exigidos pelos profissionais e portanto este foi um bom exemplo. Acho que há passos que jamais serão dados em retrocesso, portanto há coisas que ficarão para sempre e acho que esta boa experiência necessariamente ficará para sempre. Eu acho que o próprio sistema reclama isso. Que principais dificuldades sentiram em todo o processo? Presumo que a pressão e o foco de toda a gente estar a olhar para a forma como funcionava o portal terá sido uma situação, mas há outras questões? Isso é indiscutível, não é? Porque na verdade a margem de erro era muitíssimo limitada ou praticamente inexistente. Todos os projetos têm momentos em que funcionam menos bem, faz parte de tudo o que é novo. O grande sucesso da maior parte dos projetos passa por corrigir muito rapidamente aquilo que está a correr menos bem,
conseguir ler e resolver, porque é impensável. Quem acha que um projeto não tem problemas é porque nunca montou nenhum. E este nem dava para fazer aquilo que muitos projetos conseguem fazer, o soft opening, não é assim, uma abertura assim mais ligeira. Este tinha que começar a funcionar com a atenção toda, com um volume logo de utilização muito elevado. Eu lembro que assim que abriu foram logo mais de uma centena de milhares de utilizadores que usaram o portal nos primeiros 2-3 dias e, portanto, a adesão do público foi absolutamente imediata, e a necessidade de corrigir ou de aperfeiçoar em andamento foi muito exigente do ponto de vista da gestão dos serviços. Mas penso que o sucesso também foi esse, ou seja, o facto do portal ser simples também baixa a dificuldade de gestão desse tipo de incidentes. A margem de alguma maleabilidade dada pelo facto de a hora precisa do agendamento ser fornecida posteriormente, permitindo acomodar internamente as diversas exigências e necessidades da máquina administrativa dos centros de vacinação, etc. ajudou, ou seja, ter aqui algumas válvulas de escape ajudou a permitir que se fossem limando algumas arestas até o projeto ficar a rolar sem grande consumo de recursos, porque evidentemente numa fase inicial o consumo é sempre superior àquele que depois em funcionamento cruzeiro este tipo de projetos tem. Mas esse foi claramente o maior desafio. Como é que se gera a proteção de dados num projeto destes? Como em todos, ou seja, está sempre presente. Aliás, são regras sempre presentes. Eu volto a dizer, o facto de tirarmos partido de infraestruturas e de sistemas que já estavam, em boa parte deles, a ser usados, baixa o risco, não é? E, portanto, desse ponto de vista, isso é uma preocupação permanente na SPMS e, portanto, aqui não foi diferente. Este projeto pode ser replicado de outra forma. Obviamente que já estamos aqui a falar já com um conhecimento diferente em relação à forma como arrancou. O portal está a ser utilizado também para a vacinação contra a gripe. Exatamente. Portanto, percebemos que dentro do Serviço Nacional de Saúde tem essa transferabilidade. Pode ser replicado para outro tipo de projetos? Eu penso que sim, a vários níveis. Desde logo, evidentemente, na funcionalidade em si, ou seja, de facto, permitir de uma forma generalizada, e há outros serviços que já o fazem, por exemplo, as lojas de cidadão permitem o agendamento de determinado tipo de atos, mas acho que é importante haver uma generalização deste tipo de participação do cidadão na sua relação com a administração pública. Eu acho que permite e confere uma elevação da confiança das pessoas nos sistemas e, por outro lado, também mantém uma pressão do exterior sobre o sistema que também não é má, porque os sistemas têm tendência a ser assimétricos, temos sempre unidades que estão a funcionar muito bem, outras que às vezes nem por isso, e isto ajuda a elevar a qualidade média e, portanto, eu acho que isso é bom para todos. Mas portanto, é importante, de facto, acho que pode ser usado de uma forma generalizada, mas mais até do que este sistema específico é o conceito de fazer portais simples, em que o cidadão muito rapidamente percebe como funciona, que encontra muito rapidamente aquilo que vai à procura, sob pena de andarmos todos a desenvolver sistemas de informação, com todo o esforço que isso significa, e depois verificamos que a utilização é muito baixa. E eu volto a dizer, eu não acredito que a grande responsabilidade pela parca utilização de algumas funcionalidades e de alguns sistemas de informação seja a falta de literacia. É muitas vezes a falta de divulgação, como disse há pouco, quando há divulgação isso ajuda muito, mas depois todos nós já sentimos isso. Tentar usar, e não é só de entidades públicas, até de entidades privadas. Tentar usar um portal, saber porque já nos disseram que aquela funcionalidade, aquele serviço está disponível e não o encontramos. Ou quando o encontramos, é tão difícil a utilização que acabamos por desistir a meio. E muitas vezes nós estamos a falar de pessoas que têm limitações na utilização de ferramentas. Eu falo por mim, eu uso-as cotidianamente e isto acontece muitas vezes. Lidar com portais e chegar a meio da tentativa de realizar um serviço no mesmo e desistir. E isso de facto é aquilo que também se pode retirar daqui. Muitas vezes aquela ideia de que o serviço tem que ser demasiado pormenorizado, que o portal quase que tem que dialogar com a pessoa como se tivesse um interlocutor humano. É preciso pensar de maneira diferente. Façam as coisas simples. Isso ajuda muito. Em termos de custos, isso estavam custos associados aqui em toda a campanha de vacinação, presumo, não é? Sim, relativamente ao portal, os custos, como disse há pouco, acabaram por não ser tão elevados porque nós usámos muita infraestrutura que já tínhamos, quer do ponto de vista
daquilo que muitas vezes é bastante caro, que são as infraestruturas. Portanto, evidentemente que tivemos que escalar a nossa infraestrutura para dar resposta a serviços de utilização direta pelo público em geral, que era algo que não acontecia tão cotidianamente nos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Portanto, servir diretamente o público tem uma exigência maior, porque a procura teve momentos de grande volume. Mas de facto tirou partido de infraestrutura que já existia, também houve muitas adaptações. Eu acho que o portal propriamente dito, tendo em conta que o sistema por exemplo, de SMS interativa já tinha sido criado para os primeiros contactos, mas não foi criado especificamente para o portal, foi usado de forma mais ampla. Muitas componentes, como disse há pouco, da infraestrutura tecnológica já existiam e foram readaptados para servir o portal. A própria infraestrutura base do portal comungou muito o que já existia porque assenta em serviços que já estavam a servir outros sistemas. Portanto, eu diria que foi possível montar o portal com um custo inferior a 100.000 euros. Em termos de monitorização, era uma monitorização em tempo real de como é que estava a funcionar o portal? Sempre, os nossos portais têm existe essa monitorização, mas mais até do que a própria monitorização era garantir que as pessoas que se inscreviam depois efetivamente tinham o seu agendamento. Portanto, era um controle que extravasava a mera monitorização do funcionamento do portal. Tinha também um grande assento em todos os passos que aconteceram para lá do portal e que eram também muito relevantes. Portanto, eu diria assim, o processo de vacinação com gênese no portal era todo ele monitorizado para garantir o seu sucesso. Consegue identificar uma percentagem da importância que este projeto teve no alcançar do objetivo da vacinação da população? Sim, quer dizer, é sempre difícil atribuir um número a algo que tem uma dose grande de subjetividade. Mas, até porque eu acho que não podemos olhar apenas para o número de pessoas que usaram o portal para se chegar ao processo. É também importante lembrar, como aliás já falámos, o facto de o portal, de forma muito regular e reiterada, ir baixando as faixas etárias que podiam usar o portal para se autoagendar, levou uma permanente dinâmica de comunicação junto do público em geral, que mobilizou muitas pessoas para o processo de vacinação em si, não necessariamente apenas via portal, mas para o processo de vacinação. Mas se olharmos para os 4 milhões de pessoas que usaram o portal para se agendarem para a primeira dose, sabendo que a segunda dose, que ocorreu na maior parte dos casos, exceto naqueles que tinham esquemas vacinais de apenas uma dose, andará, portanto, à volta dos 7,5 milhões, 8 milhões, o número total de inoculações, mais a dose de reforço, que já passou os 2 milhões, podemos, sem grande exagero, concluir que diretamente o portal foi responsável por quase 50% das inoculações que ocorreram relativamente à Covid-19. Eu acho que o impacto acabou por ser ainda maior por causa dos aspectos que referi há pouco, porque houve depois muitos utentes que até se calhar recorreram ao processo de vacinação via casa aberta, por exemplo, ou outras modalidades que foram sendo criadas, mas cuja processo de tomada de decisão de se vacinarem decorreu muito desta campanha permanente de comunicação, em que o portal foi um vetor importante porque tinha sempre uma novidade. Em cada vez que se baixava a faixa etária havia uma novidade, portanto havia um elemento de comunicação e isso ajudou muito. Se arrancassem hoje com o portal e sabendo o que sabem hoje, o que é que mudariam, se é que mudariam alguma coisa no processo? É sempre mais fácil montar as coisas a partir do fim, não é? Mas acho que eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o sucesso dos projetos se medem pelos resultados e acho que os resultados são à vista. Portanto, eu acho que este foi um processo que correu bem. E, portanto, desse ponto de vista, acho que não mudaria nada. Evidentemente que se montássemos o portal hoje, se calhar haveria determinadas funcionalidades que teriam sido feitas de maneira diferente, determinados campos que teriam sido tratados de maneira diferente, mas acho que, genericamente, se olharmos para o portal no dia em que nasceu, olharmos para o portal no dia de hoje, encontramos muito poucas diferenças. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que não haveria grande mudança. E acho que foi um projeto que correu bem e é com resultados que eles devem ser avaliados. Luís Góes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, agradeço a disponibilidade para nos explicar este projeto, o portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19. Muito obrigado. Eu que agradeço. O que o Estado faz? Uma solução centrada no cidadão.
Pode ouvir outros exemplos de boas práticas em políticas públicas nos outros episódios disponíveis. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já! O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.